tão raras, professor Yudice? Essa é uma boa pergunta. Basicamente, eu colocaria caras. Exatamente. Por que são tão caras as pedras? Isso. Por que são tão caras? Bom, isso são questões de conceitos e uma interpretação mais da parte comercial e não propriamente um conceito científico. A raridade realmente, obviamente, tudo que é raro tem um preço estipulado pela demanda. Então, há um fenômeno no momento muito interessante que é realmente produtos imitação que satisfazem, vamos dizer, a parte comercial de um público bastante grande e as raridades, ou seja, as gemas mais raras, são então reservadas pelo poder econômico a quê? A quem pode deter o poder de compra. E a pureza? Explique para mim como é que Perfeitamente. O conceito de raridade está exatamente na questão da pureza, da concentração de cor, na tipo de lapidação, ou seja, a qualidade da lapidação, a sua simetria, não é? Basicamente, isto é que forma um conceito de uma gema rara. E quanto mais rara, sobe o preço. Então nós podemos citar, por exemplo, as pedras mais assim consideradas no comércio. Diamante, o rei das pedras, né? O diamante é uma coisa impressionante, que as pessoas falam em diamante e imediatamente fecham um ciclo. Já pensam logo que é algo assim de um valor incrível. Mas não é bem assim. Vai depender da sua classificação, se é natural ou fabricado no laboratório, são os sintéticos, ou se é uma imitação. Daí a necessidade dos laudos, etc., que já foi tocado, não é? Pelo colega. E alexandrita, turmalina paraíba, que hoje realmente alcança valores surpreendentes. E a esmeralda? A esmeralda é outro exemplo muito bom. Daí pedras que a pessoa conseguir uma quantidade enorme de esmeralda, mas se esquece de falar o tipo, a classificação dessa esmeralda. Inclusive, professor, é exigido hoje em dia praticamente o certificado de origem dessa pedra. Essa pergunta é muito interessante. Certificado de origem. Olha, isso inclusive está sendo discutido junto a um grupo de colegas, que eu participo da Associação Brasileira de Norma Técnica, que está sendo elaborada uma nova norma para ser de uso não obrigatório, mas estará disponível pela ABNT, e é exatamente uma discussão que é relativizada. Por quê? Origem, por exemplo, Colômbia, toda esmeralda que é da Colômbia, se for fazer um rastreamento, que é possível sim através de estudos de grande profundidade em laboratório, mas a nível de comércio, a Bélgica, por exemplo, não tem diamante. Então se disser, é um diamante belga, a origem não é Bélgica. Perfeito. Essa é uma coisa assim bastante complexa, inclusive que vai constar da norma que está sendo elaborada. Né? Inclusive, a esse respeito da origem, professor, teve recentemente uma polêmica com os diamantes da Angola, que eram chamados de diamantes de sangue. Exato. E que eram recusados no mercado se não tivessem certificado de origem. Veja bem, isto realmente uma realidade, eu diria mais de ordem política, porque é possível sim identificar qualquer coisa, mas existe sim hoje um certificado chamado certificado de Kimberley,
que faz com que as exportações deveriam seguir realmente a gênese de origem. E essa questão de diamante de sangue, porque gerou e gera, na verdade, guerras, muitas situações paradoxais. E claro que existe uma política envolvida nisso, que é uma questão bastante complexa, que talvez não interesse muito aqui ao público infanto-juvenil que viesse mas de qualquer maneira, professor, tem algumas perguntas como a próxima que eu gostaria de fazer. Sim. Que se existe no Brasil uma política dirigida ao desenvolvimento do setor mineral. Depois nós vamos falar da divulgação da gemologia para um público infanto-juvenil, que também nós estamos de acordo que é muito importante. Bom, mas existe uma política dirigida ao desenvolvimento? Alguns anos atrás foi elaborado um novo código marco, Código de Mineração, que imediatamente suscitou polêmicas. Inclusive eu participei de um debate sobre isso na Academia Brasileira de Ciências, houve uma discussão sobre isso. E vem se discutindo. É exatamente aquela questão dos interesses públicos e privados, que se discute muito. Hoje, um meio termo parece que seria interessante, a participação público-privada, não é? Mas há tendências de só o privado ser melhor que o público, outros acham que o público é melhor que o privado, e as discussões estão em toda a área mineral. Então o Código de Mineração está realmente ainda sobre impacto para ser resolvido, né? Agora, existem sim órgãos que se preocupam com a política Seria mineral. A minha pergunta, quais são as entidades justamente envolvidas no setor? Bom, nós temos que colocar em pauta realmente o Ministério das Minas e Energia, com o Departamento Nacional da Produção Mineral, existe a CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, há o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, que é uma instituição pioneira, que tem feito uma divulgação junto a câmaras de comércio bastante interessante, mas, digamos, ela está mais restrita a um público digamos, já com conhecimento do assunto. Não é propriamente uma divulgação a nível de... Mas o corpo técnico? Não é propriamente ao corpo técnico. Ela faz uma divulgação das feiras junto ao Ministério da Indústria e Comércio, e existe uma série de órgãos envolvidos, mas, como ele disse, a parte, digamos, do pilotis, na base, está não alcançável. Quer dizer, não é crítica ao órgão, mas uma observação. Ela não alcança o nível básico, que deveria ter mais informação, que eu vou na próxima pergunta, vai acontecer isso. Exatamente. Então tem mais um órgão que não se poderia deixar de citar, que participa muito, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CETEM, e agora particularmente que eu considero o melhor e único laboratório da América do Sul, que é o LAPEG, Laboratório de Pesquisa Gemológica, que pode competir ou a nível de órgãos internacionais, outros similares, está em pé de igualdade perfeitamente, não há a mínima dúvida. É perfeito, e precisamos mais abandonar um pouco o complexo de inferioridade, porque a nível de ciência não existe a melhor ciência ou a pior ciência. Existe só falta de divulgação. Por quê? Porque a maioria dos conhecimentos geológicos, etc., dentro da área universitária, estão restritas às paredes universitárias, não são colocadas ao grande público. Há esforços se desenvolvendo nessa direção, mas é ainda muito incipiente. Precisaríamos
ter muito mais divulgação do que está por trás das paredes. É o objetivo do nosso trabalho aqui. Né? Perfeito, é a divulgação. E eu me intitulo um profissional divulgador da ciência gemológica e faço umas pesquisas também, mas o meu foco maior é realmente a divulgação científica. Daí querer colocar um curso ensino à distância, que é um curso livre, que já está sendo trabalhado. Eu acho que deveria investir mais na ciência, divulgação e uma interação entre... Então, professor, a pergunta aqui, que é uma pergunta bastante pertinente, é sobre quais seriam os fatores que ajudariam a otimização da relação oferta-procura e o crescimento desse setor. Bom, basicamente, investimento, boa vontade política e... Incentivos. Incentivos, exatamente, incentivos. Aí já entramos dentro de um grande problema da economia, do momento, etc. E uma série de variáveis aí que não é difícil de... Seria tanto da parte do setor público como do setor privado. Olha, o setor público está procurando, estabelece normas, etc., tal, mas não sei se não se chega a um acordo, vamos dizer, de atração desse capital para agregar valor. A palavra-chave é essa. Aqui, agregar valor. Por quê? Tem uma pergunta aí que vai ser colocada, que será a exportação. A exportação é uma coisa que não cria valor agregado, é uma coisa de momento. Então, como é que nós podemos fazer três coisas fundamentais? Sem ciência, tecnologia e inovação, não há o que fazer. O negócio é continuar exportando mesmo. Daí a importância desse trio: ciência, tecnologia e inovação tecnológica. E tecnologia? Os arranjos produtivos que são formados, que são muito importantes, eles não contemplam necessariamente a cadeia completa, que ainda se lapida, por exemplo, de uma maneira muito artesanal. Enquanto o indivíduo leva 1 hora para fazer, vamos dizer, transformar uma pedra, às vezes ele não é muito bom no ângulo reto e cria um quadrado de 5 lados. Desculpa a brincadeira, mas é isso aí, não. É um quadrado de 5 lados que significa um péssimo acabamento daquela obra. Sim. E isso realmente faz peso no produto final. Daí existem máquinas robotizadas, de comando numérico, que cospem, vamos dizer, pedras, literalmente, são 40, 50, 60 pedras por hora. E há países que produzem. É só uma questão de boa vontade de implantar núcleos com esse maquinário de última geração. Como existe para análise, identificação e classificação, que consta dos laboratórios de porte, como foi citado já, a máquina também poderia acompanhar, quer saber o investimento, o investidor, quem, quando e onde. E a mão de obra, professor? A mão de obra é decorrência, obviamente, de um desenvolvimento. A qualificação dos profissionais está acontecendo? Perfeito. A qualificação dos profissionais. Olha, isso é realmente para nós nos regozijarmos, que é a inauguração do primeiro curso de bacharelado no Brasil, que foi feito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é o primeiro curso de bacharelado? É o primeiro de bacharelado em gemologia. O indivíduo, inclusive, encontra um foco, um norte com esse curso. Por quê? Porque a grade curricular dele é extremamente abrangente. Existe prós e contras em relação a isso. Por quê? Vejamos, rapidinho. As faculdades de geologia, que seriam a segunda opção para formar gemólogos, existem,
e dão exatamente o quê? A oportunidade via cursos de mestrado e doutorado com indivíduos advindos do curso de geologia. Eles podem se tornar, então, geólogos, gemólogos. Mas a profissão é reconhecida? Ela é regulamentada? Exatamente, a profissão ainda não está reconhecida. Talvez através de um bacharelado, pode vir a ser, que já está inclusive em discussão na Câmara, né, dos Deputados, sugerindo a necessidade da regulamentação do curso de arqueologia, por exemplo, arqueologia, que é de alguma forma ligada às geociências, história, que tem a ver também, é um misto, precisa de geociência. Na verdade, ela está todo um emaranhado de outras disciplinas, né? Então, é uma questão política. Nesse momento, seria uma vontade política para reconhecer a profissão de geólogo. Eu diria que é possível, sim, mas são tantas variáveis, porque se nós resumirmos nessa pergunta, cursos, digamos, via bacharelato, excelente, cursos de geólogo com mestrado e doutorado e cursos livres. Esses cursos são importantes também, seria 80% a 90% dos gemólogos existentes, talvez, no mundo. Não há necessidade, digamos, de fazer um vestibular, por exemplo, para entrar. Os cursos EAD, por exemplo, ensino à distância, formam especialização. O indivíduo pode realmente tornar-se um especialista fazendo um curso desse, que não tem problema nenhum. Então, vários países oferecem, a maioria dos países oferecem esses cursos, ensino à distância. Perfeito. E curso de especialização. Agora, um tema que eu sei que o professor gosta muito, que seria a divulgação das gemas brasileiras, tanto ao nível nacional e internacional, e que atinja um público infanto-juvenil. Perfeitamente. Como já tinha sido citado, o IBGM é um grande divulgador ao público selecionado. Qual seria a ideia? Qual seria a essência para atingir esse público? Olha, eu diria que isso teria que se formar basicamente a nível do professorado, professores, preferencialmente de ciências, introduzir dentro do currículo, não é? Até a 8ª série, no 2º grau também, tomar a gemologia como um foco, não só a gemologia, mas recursos minerais